Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Curiosidades do filme. Raiders of the Lost Ark. Bra. Os Caçadores da Arca Perdida é um filme de aventura americano, dirigido por Steven Spielberg, que estreou em 1981. Foi produzido por Frank Marshall e Howard Kazanjian, com produção executiva de George Lucas, roteiro de Lawrence Kasdan, baseado em um tratamento de George Lucas e Philip Kaufman. É o primeiro filme da saga Indiana Jones e o segundo da cronologia da série. Ele coloca Indiana Jones contra um grupo de nazistas que estão procurando a Arca da Aliança. Curiosidades do filme. Raiders of the Lost Ark estreou em 12 de junho de 1981 e se firmou como o filme de maior bilheteria do ano. É considerado um dos maiores filmes da história. Foi nomeado para 9 prêmios do Oscar em 1982, incluindo melhor filme. Ganhou 4, melhor direção de arte, melhor edição, melhor som, melhores efeitos visuais, e um 5º prêmio especial por sua montagem de efeitos sonoros. O êxito conseguido por Raiders of the Lost Ark, tanto a nível crítico como popular, derivou na produção e lançamento de mais 3 filmes do arqueólogo. Curiosidades do filme. Em 1999, o filme foi selecionado para preservação pelo National Film Registry da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, sendo considerado culturalmente, historicamente ou esteticamente significante. O filme foi classificado como um dos maiores filmes de ação e aventura de todos os tempos pelo The Telegraph. Curiosidades do filme. Jones volta a lecionar na Marshall College, onde é entrevistado por 2 agentes da inteligência do exército. Eles o informam que os nazistas estão à procura de seu antigo mentor, Abner Ravenwood, sob o qual Jones estudou na Universidade de Chicago. Os nazistas sabem que Ravenwood é o principal especialista na antiga cidade de Tanis no Egito, e que ele possui o bastão de Ra. Jones deduz que os nazistas estão procurando a Arca da Aliança. Curiosidades do filme. Harrison Ford como Indiana Jones, professor de arqueologia que tem aventuras para encontrar antiguidades. No início da trama, expressa seu ceticismo ao sobrenatural, mas depois de encontrar a Arca da Aliança muda de ideia. Spielberg sugeriu Harrison, mas Lucas se recusou. De acordo com Lucas, deveria ser alguém pouco conhecido. Foram feitas audições com Tim Matheson, Peter Coyote, John Shea e Tom Selleck. Selleck obteve a consideração para interpretar Indiana Jones. Ele não se encontrava disponível devido ao contrato com a série de televisão Magnum. Curiosidades sobre a Arca da Aliança. Êxodo capítulo 37. A Arca da Aliança. Êxodo capítulo 25. Versículos 10 ao 22. Bezalel fez a Arca da Aliança de madeira de acácia. A arca media 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ele as colocou nos 4 pés da arca, ficando 2 argolas de cada lado. Ele fez cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Depois enfiou os cabos nas argolas nos 2 lados da arca, para que pudesse ser carregada. Bezalel fez uma tampa. Curiosidades sobre a Arca da Aliança. Números capítulo 7 versículo 89. Quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor,
Moisés ouvia a voz que lhe falava do meio dos dois querubins, de cima da tampa da Arca da Aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. Curiosidades sobre a Arca da Aliança. Números, capítulo 10, versículos 33 ao 36. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A Arca da Aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, ó Senhor! Sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: Volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Curiosidades sobre a Arca da Aliança. Números capítulo 17, versículos 1 a 11. O Senhor disse a Moisés: Peça aos israelitas que tragam 12 varas. Escreva o nome de cada líder na vara. Na vara de Levi escreva o nome de Arão. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da Arca da Aliança, onde eu me encontro com você. A vara daquele que eu escolher florescerá, e livrarei dessa queixa dos israelitas contra você. E os israelitas lhe deram 12 varas. Moisés depositou as varas perante o Senhor. No dia seguinte Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Curiosidades sobre a Arca da Aliança. Josué capítulo 3, versículos 14 ao 17. Quando o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Curiosidades sobre a Arca da Aliança. Josué capítulo 4 versículo 18. Quando os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. Curiosidades sobre a Arca da Aliança. Josué capítulo 6, versículos 1 ao 7. Jericó estava fechada por causa dos israelitas. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, o povo dará forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará, de onde estiver. Curiosidades sobre a Arca da Aliança. Segundo Samuel, capítulo 6 versículo 12 ao 15. E disseram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da Arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a Arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a Arca do Senhor davam 6 passos,
eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Curiosidades do filme. Em 1973, George Lucas escreveu As Aventuras de Indiana Smith, o conceito inicial de uma série de filmes inspirada nos seriados dos anos 1930 e 1940. Depois de ter criado o esboço, se reuniu com o roteirista e diretor Philip Kaufman, que, depois de várias semanas de discussão, introduziu a Arca da Aliança como principal elemento narrativo da primeira aventura. Curiosamente, Kaufman recordou de uma conversa que teve com um dentista durante sua infância. Contudo, o projeto decaiu no instante em que o diretor Clint Eastwood contratou Kaufman para dirigir The Outlaw Josey Wales. Curiosidades do filme. O olhar atento vai perceber. Nos hieroglifos encontrados por Indiana Jones no Poço das Almas, podem ser vistos, à direita de Indy, as inscrições com as palavras R2-D2 e C3-PO, outra homenagem à saga Guerra nas Estrelas. Curiosidades do filme. A etapa de filmagem começou em 23 de junho de 1980 em La Rochelle, França. A primeira cena a ser gravada foi a do submarino nazista, que havia sido alugado à produção de Das Boot. Cabe mencionar que o U-Boot alugado havia sido realmente utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. As seguintes cenas, relacionadas com o Poço das Almas e o Bar de Marion, foram filmadas nos estúdios Elstree. Para o Poço das Almas, a equipe exigiu 10.000 serpentes. Curiosidades do filme. Todas as cenas no Egito foram realizadas na Tunísia, uma vez que em nenhum momento se vê qualquer monumento reconhecível e já conhecidos do país. A maior parte dos sets de gravação haviam sido usados em Star Wars: A New Hope, especificamente, nas cenas de Tatooine. O cânion que aparece no filme é o mesmo em que R2-D2 foi atacado por Javas. Devido às altas temperaturas e ao risco de contrair doenças, a filmagem resultou numa experiência severa. Vários atores e pessoal técnico adoeceram, embora Spielberg foi um dos poucos que não ficou, pois consumia comida enlatada todo o tempo. Curiosidades do filme. As cenas do enfrentamento entre Jones e os seguidores de Hitler foram gravadas em Kairouan. Nesses momentos, Ford estava com disenteria, portanto, no segmento em que enfrenta com um chicote um adversário que usava uma espada, decidiu usar um revólver para disparar. Instantes antes, ele disse ao diretor: "Por que não simplesmente atiro nele?", o que Spielberg aceitou. A segunda unidade de direção se encarregou das tomadas baseadas nos storyboards, enquanto que Spielberg se encarregaria de filmar aquelas nas que se necessitaram abordagens de rosto de Ford. Curiosidades do filme. Os efeitos especiais do filme foram criados pela Industrial Light Magic. A sequência com o maior número de efeitos é a que a Arca da Aliança é aberta pelos nazistas, o que levou à liberação da força sobrenatural que residia em seu interior. De maneira subsequente, a trama requeriu várias simulações relacionadas com os efeitos que teve a revelação do conteúdo mencionado. Para o derretimento da cabeça de Toto, a equipe recorreu à exposição de gelatina em um modelo de gesso, com a forma da cabeça do ator Ronald Lacey, a uma lâmpada de calor.
Curiosidades do filme. A famosa cena de abertura, em uma caverna na Amazônia e acaba correndo de uma pedra gigante, foi ideia de Steven Spielberg. George Lucas queria que a cena inicial do filme tivesse um submarino e um macaco que fazia a saudação nazista, mas Spielberg lembrou de uma história em quadrinhos do Tio Patinhas chamada As Cidades do Ouro, The Seven Cities of Cibola, no original, de 1954, na qual uma pedra gigante é liberada após um ladrão tentar roubar um ídolo de esmeralda de Cibola. Com essa referência, eles criaram uma das cenas de abertura mais marcantes de todos os tempos. Curiosidades do filme. Quem assistir aos testes de elenco feitos para o filme vai perceber que a atriz que interpreta Marion Ravenwood não é Karen Allen, como no filme, mas sim Sean Young. E mesmo assim, a escolhida originalmente foi Debra Winger, que abandonou o projeto por conflito de agenda, fazendo com que Karen fosse chamada para seu papel. Entretanto, Sean não ficou abandonada e acabou interpretando a personagem Rachael, em Blade Runner, O Caçador de Androides, 1982, que curiosamente também terminou sendo estrelado por Harrison Ford. Curiosidades do filme. Em maio de 1977, Lucas viajou a Maui para escapar do sucesso de Star Wars, Uma Nova Esperança. Steven Spielberg se encontrava ali, após o lançamento de Close Encounters of the Third Kind. Em Mauna Kea, Spielberg expressou interesse em um filme de James Bond. Lucas comentou com ele um personagem ainda melhor que James Bond, compartilhando a ideia da aventura de Indiana Smith. Spielberg o catalogou como um filme de Bond sem alguns aparelhos, e comentou que o apelido de Smith não era o mais apropriado. Ok. E o que pensa de Jones?